Sou Esther Quequeto, apresentadora do canal Luz e Sombra. Hoje estamos aqui no podcast, que a honra de entrevistar o Tadeu. Tadeu, então falando, agora sobre as sombras, você tem uma segunda etapa do treinamento que você desenvolveu, que fala muito sobre o resgate da criança interior. E como a gente já sabe que as nossas sombras começam na infância, o que tem a ver o resgate da criança interior com as sombras? Maravilha, né, Esther? De pergunta aí. Tem tudo a ver. E tem tanto, quando a gente começou lá 10 anos atrás, a gente fazia só o módulo 1, né? Na jornada, você ainda pegou essa fase. E a gente sentiu a necessidade de olhar com mais profundidade para essa criança, porque grande parte das nossas sombras foram criadas exatamente nessa fase, do 0 aos 7. Então, precisava um olhar mais profundo para isso. A gente criou, então, a segunda etapa, né, da jornada, que é o resgate da criança interior. Por quê? Porque a gente viu que precisava olhar com mais detalhe para esse ponto aí. Então, eu me disse que a criança interior é um arquétipo que todos nós temos, que permanece dentro de nós a vida toda, porque todo adulto foi criança. Pode até ser que alguma criança não vire adulto, né? Não chegue lá, né? Vá antes. Mas todo adulto um dia foi criança. E essa memória e esse arquétipo dessa criança continua dentro dele pro resto da vida dele. Então, olhar para essa criança é aprofundar, mergulhar mais dentro das nossas sombras. Entender a razão de ser, de onde começou, como começou. E vai falar que a criança interior nada mais é do que o nosso verdadeiro eu, né? Aquele eu bem profundo dentro da gente corresponde à nossa verdadeira essência. Porque a gente pode dizer que existe, essa criança se divide em duas, né? Esse arquétipo da criança interior. A criança ferida e a criança divina. O processo de individuação, né? de integração do self, de trazer a nossa essência de volta, ela vai no caminho da criança divina, certo? Mas para alcançar a criança divina, eu tenho que olhar primeiro para a criança ferida. Porque se eu não olhar para essa criança ferida, eu não tenho acesso à criança divina dentro de mim. Então, a jornada, quando ele diz mergulhar nas sombras, na maioria das vezes, vai ser uma etapa de olhar para a nossa criança ferida, para as feridas que carregamos dentro de nós, que vem dessa fase da infância. Então, essa jornada de olhar do resgate da criança interior é exatamente olhar para essa criança ferida, reconhecer as feridas delas, amar essas feridas, né? Tratar essas feridas dela. Para quê? Para então ir de encontro à nossa criança divina, nessa essência profunda, né? Que dentro dos arquétipos, por exemplo, do cristianismo, diz que Cristo nasceu numa manjedoura cercada de quê? Animais. São as nossas sombras, né? São os arquétipos dessa sombra, né? Esses animais às vezes não dominam, mas o Cristo em si, e aí eu estou trazendo bem na questão arquetípica, não vou entrar na questão religiosa, essa luz divina, ela está ali, ela nasce dentro da gente, e depois vai sendo obscurecida por essas feridas, né? Vamos dizer assim, por essas sombras que vão surgindo, mas ela permanece dentro da gente. O trabalho de integração, né, do reencontro com Cristo, né, da transmutação disso aí, é exatamente voltar para essa criança divina, para essa pureza, para essa essência profunda do nosso ser. É uma jornada. Mas para eu chegar na criança divina, eu tenho que passar primeiro por onde? Pela criança ferida. Olha, cuidar dessa criança ferida. Né? Porque não tem ninguém que possa cuidar dela a não ser eu mesmo. Meu pai e minha mãe teve a chance deles quando eu era criança. Agora eu, adulto, não cabe mais a eles cuidar dessa criança, mas a mim. Então, olha só, a gente está falando da criança interior, né, e de feridas. A gente sabe que na formação da nossa personalidade, o que vai definir como a gente vai acessar mais ou menos as feridas emocionais é a nossa interpretação. Então, a gente vai ter lá a figura paterna, a figura materna, que vão estar nos cuidados, na educação, né, das nossas crianças, da criança que a gente foi, e que eles vão dar aquilo que eles puderam, certo? E aquilo que eles aprenderam para nós. Não estamos aqui para julgar, mas neste momento, a interpretação da criança que a gente foi vai acessar as 7 feridas emocionais. Então, ali naquele processo de formação de sombras, né? Onde a gente vai lidando com estas sombras, como você disse, né? Quando a gente aprende a mentir, aí vem uma surra. Então, quais são essas feridas aí?
né, que a gente vai captando ao longo da nossa infância? Bom, as que foram catalogadas, certamente tem outras, né? Não são só elas, mas ela fala sobre, né, dentro do estudo, né, dessa questão das feridas da criança, o medo do abandono é o primeiro. A criança tem um medo terrível do abandono. Porque imagina o seguinte, nós somos um animal que mais depende do pai e da mãe, ou dos cuidadores, né? Vamos dizer assim. Às vezes, por exemplo, uma gazela já nasce pulando e correndo praticamente, porque tem o predador ali querendo pegar ela. Então ela já tem que aprender a se defender desde que nasceu, né? Vamos dizer assim. E muitos animais já nascem assim. A cobra já nasce caçando, já nasce com veneno, né? Vamos dizer assim. Mas nós não, a gente precisa ser amamentado, precisa ser cuidado, e demora muito né, para desvincular, para ser dono do próprio nariz, né? Vamos dizer assim. Então existe na nossa raiz profundo o medo do abandono. Então tudo que provoque, ou que foi entendido por aquela criança como abandono, né, vai gerar nela esse terror, esse medo do abandono, e uma ferida profunda, que vai ter consequências gigantes nesse adulto lá na frente, né? Nas relações que ele vai ter adultos, nas relações de amizade, nas relações profissionais. Então a primeira ferida é o medo do abandono, a segunda ferida é a rejeição, a sensação de rejeição. Quantas pessoas deixam de fazer algo, né, de ousar dentro da vida com medo de ser rejeitado? Né, de não ser bem recebido pelo grupo, aí o que é que eu faço? Eu nem arrisco diante da vida, né? Eu estou num grupo, todo mundo dando sua ideia, eu não dou a minha com o quê? Do medo de ser rechaçado pelo grupo. Por quê? Porque existe uma ferida em mim da rejeição. De alguma forma eu entendi que eu fui rejeitado, ou eu tive esse medo de ser rejeitado ali por meu pai, por minha mãe, por alguém que me protegia na infância. Então também o medo da rejeição, no caso, né? Outra coisa que a gente vê muito, né, Esther, no consultório, principalmente psicanálise, é a questão da violência intrafamiliar, né? Sim. A violência física, a violência verbal, né? Os abusos, né? O desrespeito, o ignorar, né? Que às vezes teve naquele seio ali. E lembrando sempre, gente, às vezes não é o fato em si, mas é como a criança capta aquilo. O que vale é como ela captou. Então, assim, a violência intrafamiliar, ela causa transtornos, às vezes, na vida eterna da pessoa. Se ela não cuida, não trata terapeuticamente, ela vai passar toda uma existência, né, com aquela dor dentro dela e tendo dificuldade nas suas relações por conta disso. Porque aqui e ali, aquele gatilho vai ser disparado dentro dela, né, e vai gerar dentro dela essa ferida, né? Injustiça, né? Aquela coisa, né? Deu mais para um filho, menos para outro, né? Ele dava mais atenção a um, menos para outro, que era menino, que era menina e tantas coisas. Então, às vezes, a pessoa se sente o quê? Injustiçada, né? Que não foi, ou prometeu algo e não cumpriu, né? Né? Então, também vai gerar esse senso de injustiça e a gente vai achar o quê? Na vida adulta, dessa criança. Que o mundo é injusto. E ele passa o quê? A não confiar mais em nada. Porque se meu pai me enganou, minha mãe me enganou, não foi justa comigo, imagina o mundo, que não está nem aí para mim, entende? Sim. Humilhação, né? Também outra ferida, né? Uma quinta ferida assim, muito profunda, que essa criança às vezes pode trazer dentro dela, né? A humilhação, ela vem da questão de situações, por exemplo, de bullying, né, que a criança passou, tanto no colégio, com os coleguinhas, e às vezes até dentro de casa, né? O pai e a mãe, às vezes, são os primeiros a fazer bullying, né? A desrespeitar aquela criança. Então, realmente, a humilhar, né? Ela se sente incapaz, insuficiente, que não é boa o bastante, não merecedora, né? A gente falou do não merecimento. Então, muito vem desse processo de humilhação, essas feridas que ela traz dentro dela, né? Traição. Eu até falei um pouco antes, mas trazendo nesse contexto aqui. Promessas não cumpridas. Cuidado, pai e mãe, né? Você que tem seu filho, não prometa uma coisa que você não vai cumprir. Isso vai provocar feridas profundas dentro dela. Não, meu filho, termina isso aqui que a gente vai sair no parquinho, ou vai assistir um filme, ou vai lá no cinema. Aí diz, pai, terminei agora. Ah, tu acreditou? Foi... Na volta a gente conta. E não tem essa volta, né? É porque as pessoas às vezes pensam que a criança não está entendendo, né? Mas ela pode estar brincando ali e ela está entendendo tudo, né? E aí essas feridas, elas deixam marcas profundas. Você quer falar do medo do desconhecido, essa sétima ferida ou não? Ele diz assim que toda criança em algum momento precisa enfrentar seus medos, né? Todos nós passamos por medo. E um dos grandes problemas do medo desconhecido, às vezes, é assim, é a invalidação do medo, né?
Por exemplo, a criança está comendo besteira, deixa disso, pai, deixa a luz acesa. Não, besteira, vou apagar, não tem que ter medo, nada, não existe isso, não existe alma, não existe não sei o quê, né? Não tem bicho-papão. Ele mesmo criou na cabeça da criança o bicho-papão e depois disse que não existe. Então, olha a dualidade aí. Né? E a criança fica com esse medo que não é respeitado e nem validado. Né? E aí o que acontece na vida adulta se torna uma pessoa extremamente medrosa. E muitas vezes com raiva, ele tem medo de ter medo. E é onde ele tem mais medo. Então é uma ferida muito profunda também, né? Então, assim, essas são 7, mas tem, se a gente for pesquisar, tem muitas outras, né? Mas, assim, o que é importante é entender, essas 7 feridas, elas vão gerar no ser humano adulto um monte de frustração, de desafios nas suas relações, na sua forma de lidar diante da vida, na questão dele com o dinheiro, na relação a dois, na relação do coletivo, né, no trabalho, no grupo. Então, tudo isso vai gerar consequências depois disfuncionais na relação dele no dia a dia. Né? E precisa olhar para essa criança ferida. Para quê? Como a gente falou antes, para que a gente possa ter direito e acesso à nossa criança divina. Se eu não olho para essas feridas, eu não consigo passar essa barreira para chegar na minha criança divina, entende? Eu acho interessante quando Freud traz a compulsão à repetição, né? Para que vocês possam observar aí, né? Como que essas feridas estão agindo na sua própria vida. Às vezes a gente vê escolhas que as pessoas fazem, né? Nos relacionamentos, por exemplo, eu tenho um dedo podre para escolher um relacionamento. E quando você vai ver, você vê que isso é uma ferida da infância. Que, por exemplo, o pai bebia, o pai batia, e aí ela acaba escolhendo alguém igual para se casar e tá sempre repetindo, né? Termina com um, começa com outro igual. Então, estes sinais da sua vida, né? Daquilo que não vem andando muito bem dentro destas dores, estão baseados nestas feridas. Então, olha, fiquem atentos a estes acontecimentos atuais, que eles têm a ver com a criança. Né? A psicanálise diz que a vida adulta, ela é uma repetição, né? Ela é uma encenação, como se fosse uma peça teatral que você repete na vida adulta de cenas da sua infância. E então, como que o resgate da criança interior, né, dentro do treinamento, pode ajudar a pessoa a curar esta criança ferida? O que é que vai ser trabalhado ali que vai dar essa possibilidade dessa criança ser ferida, de ser curada? Porque a gente sabe que o ideal é a gente estar acessando a criança sempre, mas de uma maneira curada, livre, espontânea, criativa, para a gente poder viver a nossa vida aqui, né? Por exemplo, no trabalho, a gente pode acessar muito a criança, usando a nossa criatividade, a leveza, né? Então, como que a gente vai fazer esse processo dentro do treinamento? Tá. Assim, primeiro, para eu acessar essa criança nesse poder, né, na criança divina dentro de mim, primeiro eu tenho que olhar para essa criança ferida. Né? Eu diria assim, qual o grande X da questão, né, do trabalho que a gente faz no resgate da criança interior, certo? Primeiro é olhar com amorosidade para isso, né? Com muito cuidado, de forma muito lúdica, né? Porque assim, acessar esses conteúdos não é tão simples assim. Mas é a pessoa passar, né, anos e anos na terapia para poder ter acesso a alguma coisa dessa mais profunda. Então, de uma forma lúdica, coletiva, e com muita amorosidade e cuidado, a gente vai convidar este adulto a olhar para o seu eu criança, né? Olhar para essa criança ferida, com carinho, amor e atenção. Lembrando que papai e mamãe não tem mais como resolver a parada. Essa é a grande tomada de consciência, né, que a jornada 2 traz, né, vamos dizer assim, do resgate da criança interior. Não tem mais como meu pai e minha mãe resolver o problema. Cabe a mim, eu adulto, agora cuidar dessa criança. E eu vou dizer, criança, vem para cá. Então, durante essa jornada, com os exercícios, os trabalhos lúdicos, tudo que é feito com muito amor, cuidado e carinho, a pessoa vai acessando esses conteúdos que ela precisa acessar agora, porque ninguém vai acessar tudo também, né? Não tem como a gente abrir esse livro e ler tudo dele, né? É muito conteúdo, às vezes, que ele traz. Então, muito mais baseado no meu momento atual, o que é que eu estou precisando olhar? Eu estou com conflito amoroso, eu estou com conflito com dinheiro, eu estou com conflito religioso, com conflito sei lá o quê. Baseado nisso, eu vou olhar para as partes dessa criança que tem a ver com essa questão aí. Né, e trazer uma ressignificação de criança, agora eu vou cuidar de você, eu vou botar você no meu colo e vou cuidar de você.
O Fernando Pessoa, ele diz assim, né? Tem um trecho lindo dele que diz assim: a criança que eu fui chora na estrada à espera de alguém que venha buscá-la. Papai não vem mais buscar ela, nem mamãe. Ou quem fez esse papel, né? De papai e mamãe, certo? Só tem uma pessoa que pode pegar essa criança que está lá na estrada chorando. Eu, adulto. Então, a jornada do resgate da criança interior é exatamente isso, é um resgate. Eu vou lá nessa estrada, que essa criança está chorando, esperando ser cuidada, e dizer: minha querida, venha, eu vou cuidar de você. Eu, adulto, vou cuidar de você agora. Porque eu posso. Esse adulto agora pode cuidar de você. Você não deu conta, mas eu dou. Eu estou adulto, eu vou te ajudar. E aí eu vou começar a me conectar com ela agora pelo quê? Pelo bom dela. Pela criatividade, pela espontaneidade, pelas artes, né? Por todas as formas que essa criança tinha de se expressar diante da vida, né? E aí sim, aí agora eu vou encontrar, né? Eu vou me conectando com o quê? Com essa criança divina dentro de mim. Mas primeiro eu tenho que ir lá na estrada buscá-la. Né? Sim. Como fala Fernando Pessoa. Porque tem pessoas que elas não sabem que esta criança continua agindo, né? Fica lá no álbum da fotografia. E uma dica que a gente dá é realmente buscar uma foto sua da infância e olhar, né? Buscar lembranças, deixa as lembranças desagradáveis virem, né? É normal que venham. E eu achei muito interessante isso que você falou. Papai e mamãe não vão mais cuidar, né? A gente vê muito no processo terapêutico as pessoas terem essa dificuldade de tomarem as rédeas da sua vida porque elas ainda estão esperando papai e mamãe. E é muito interessante isso porque eu tive a oportunidade de atender por um tempo uma pessoa de 74 anos. E muitas vezes ao longo do atendimento ele falou assim: se a mamãe tivesse aqui, isso não estaria acontecendo, né? Então, só que ali é onde a gente tem que entender. Não, os meus pais fizeram o que eles podiam por mim. Agora eu tenho que tomar as rédeas. Então, esse contato com a sua criança, ele vai ser essencial, né? Uma pessoa perguntou assim para mim: não dá para matar essa criança interior, não? Eu não quero olhar para essa criança interior, mas é ali que estão as nossas dores, né? Do 0 aos 7 anos nós formamos, né? A psicanálise vai falar das fixações das fases do desenvolvimento infantil, né? E essas fixações são justamente as dores que nós vamos guardando no nosso inconsciente. Para concluir essa questão, né, da criança, que a gente poderia falar horas e horas e dias, que é um assunto muito profundo, e a base da psicanálise, a psicologia junguiana também fala disso, e outras vertentes falam. Mas uma das coisas que a gente traz para a nossa jornada do resgate da criança interior é a questão da análise transacional, do Eric Berne. Eu acho importante para trazer essa consciência, porque até a pessoa se vê melhor, ele começa a perceber se o criança dentro dele. Né? Eric Berne diz que tem 3 estados de ego que a nossa personalidade se expressa no mundo, né? Um é o estado pai, que ele chama parents, que são as regras, as normas, né? O pode e não pode, tem a ver com esse estado de ego pai. Tem o estado de ego adulto, que é o que deveríamos ter mais ativo, vamos dizer, no nosso dia, de uma vez que somos adultos, né? Vamos dizer assim. E o estado de ego criança, que é a gente que tem muito a ver com as nossas emoções. E aí ele diz que existe que elas se dividem em duas... Essa criança se divide em 2 partes, meio parecido até com Jung, né? A criança livre, que eu diria que está muito conectada com a criança divina, e a criança adaptada, que tem muito a ver com a nossa criança ferida. Então, assim, ao olhar para esse estado de ego, a gente faz alguns exercícios, algumas coisas para a pessoa se perceber, ver o que é que está mais presente no dia a dia dela. A pessoa tem a oportunidade primeiro de enxergar essa criança dentro dela de fato, né? Entender o quanto de adulta ela está sendo, né? Porque, assim, se eu sou adulto, sou alguém que já estou na idade adulta, meu estado de ego que deveria predominar mais é o adulto. Não é que eu tenho que matar a criança nem o pai, porque eles também são importantes e necessários, porque tem uma parte também positiva desses 2 estados, né? Como você falou, a criatividade, a espontaneidade, a alegria. Isso tem muito a ver com a nossa criança, com o nosso estado de ego criança livre. Então é importante olhar para tudo isso. Mas nessa jornada, no resgate da criança interior, a gente leva a pessoa para essa reflexão, para essa autoanálise, vamos dizer, para ela perceber esses estados de ego dentro dela e ver o tanto de adulto que ela está sendo como adulto, né? E se não está sendo muito, acho que é hora de rever e dar posse a esse adulto. Porque uma vez adulto,
Meu estado predominante deve ser o adulto, não matando os demais, mas é importante entender isso. Entender também o quanto da minha criança está sendo da criança adaptada ou da criança livre. Para também o quê? Desenvolver, por exemplo, mais a criança livre dentro dele. Então, assim, é um trabalho de resgate, de autorreflexão e também da pessoa de autoanálise, né? A pessoa perceber com qual desses estados estão mais predominantes e aí sim poder mudar a sua história, né? E fechando ainda com Eric Berne, a questão do script de vida, né? Que foi uma das coisas que realmente o próprio Bert Hellinger, né? Que é o pai da constelação, da metodologia da constelação, foi uma coisa que ele estudou muito. Que ele fala o seguinte, a gente vive um script. É como se fizeram uma historinha que a gente tem que encenar na vida. Viver aquele scriptzinho que deram pra gente. Você não presta, você é burro, você é isso, você não sei o quê. Ou inverso também, você pode, você é capaz, né? Acho que é do Thomas Edison, né? Que ele chegou em casa com um bilhetinho da professora. É muito massa essa historinha, né? E a mãe leu lá e disse, seu filho não tem capacidade, não consegue acompanhar a sala, né? É incapaz... detonando o menino, né? E a mãe leu o contrário. Filho, ele está dizendo que você é tão inteligente, tão capaz, você não dá para ficar com o pessoal porque ele não consegue te acompanhar. Isso fez toda a diferença na vida do Thomas Edison. Então, foi o script que ela fez para ele. Então, os nossos pais também traçaram um script que pode estar nos ajudando ou nos atrapalhando. Entender também, refletir sobre esse script, também nos coloca numa posição de ressignificar isso da gente. E se o script que eu estou vivendo não está legal... né? Não me chamaram para fazer uma novela, que eu não estou gostando da novela, eu tenho a opção de quê? Não quero mais essa novela, não, eu quero outra novela. E aí eu, Tadeu, adulto, vou escrever um novo script para mim. Esté adulta, vai escrever um novo script para ela. E você pode escrever um novo script para você. Nós somos diretores e autores da nossa vida, então nós temos esse poder. Mas às vezes, para eu escrever esse novo script, eu tenho que fazer o quê? Entender o anterior, o que é que isso está influenciando na minha vida. Se eu estou gostando ou não estou gostando dele. Se eu não estou gostando, eu tenho todo o poder e autoridade de mudá-lo. Tá bom? Não perca esta oportunidade de começar agora a fazer uma mudança na sua vida e chegar ainda no final deste ano com muitas coisas dentro de você já bem diferentes. É isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima, né? Até a próxima.